2 dos 3 camarotes da Prefeitura do Rio, na Marquês de Sapucaí, estão reservados para convidados do presidente Lula e da primeira-dama Janja da Silva. Os camarotes têm capacidade para cerca de 500 convidados. Essa é uma apuração da Vitória Abel, que chega agora no Poder Expresso para contar os detalhes. Oi, Vitória. Vitória está lá em Brasília de olho no que vai acontecer no fim de semana na Marquês de Sapucaí. Vitória, conta pra gente como é que está esse arranjo político entre o Lula e o Eduardo Paes, porque o Eduardo Paes está favorito, né, ali na candidatura ao governo do Estado, está muito próximo do presidente Lula. E como é que estão as reações aí em Brasília a essa movimentação para esse desfile que favorece o ex-presidente candidato à reeleição? Pois é, Raquel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Quem tinha dúvidas de que Eduardo Paes iria estar no palanque do presidente Lula e vice-versa, de que Lula iria estar no palanque de Eduardo Paes ao governo do Rio de Janeiro, agora não tem mais. Eduardo Paes, de fato, concedeu aí esses 2 espaços de camarotes na Marquês de Sapucaí, que são camarotes da Prefeitura do Rio de Janeiro, concedeu ao presidente Lula para que ele escolhesse os convidados. Esses 2 espaços, de acordo com aliados do prefeito do Rio de Janeiro, podem aí alcançar até 500 convidados sem aperto, né? Um espaço ali confortável com até 500 pessoas. Essa é a estimativa de aliados do prefeito Eduardo Paes. E o que eles disseram ainda é que sobrou um espacinho menor, só um terceiro camarote, que é bem menor do que os outros 2. E esses 2 camarotes têm, inclusive, uma visão privilegiada e também está num lugar privilegiado para os ouvidos, porque fica em frente ao recuo da bateria das escolas de samba. Pois é, e isso mostra justamente a proximidade entre Eduardo Paes e o presidente Lula. Existia uma desconfiança por parte de alguns petistas de que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, estivesse se aproximando demais da direita, principalmente de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, numa tentativa de fazer quase que uma candidatura única ao governo do Rio de Janeiro. Mas isso já foi por água abaixo, primeiro porque Flávio Bolsonaro, se lançando à presidência da República, também precisa de um palanque no Rio de Janeiro para chamar de seu, e porque também houve essa demonstração de ainda mais aproximação entre o prefeito Eduardo Paes e o presidente Lula. E esse camarote tem dado o que aliás, os 2 camarotes, e não só isso, né? O desfile da Acadêmicos de Niterói tem dado o que falar. A gente lembra que a escola de samba vai trazer um enredo contando a história do presidente Lula, toda a trajetória do ex-presidente, mas também fazendo críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E é isso que a oposição mais tem criticado, porque além de ser elogios ao presidente Lula, feitos em ano eleitoral, também fazem menção direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Raquel. Agora, Vitória, tem ações na justiça, né? Eu me lembro de entrevista sua com a senadora Tamares Alves, que disse que ia entrar na justiça sobre isso. O deputado Kim Kataguiri também. Já teve resposta da Justiça Eleitoral? Pois é, hoje a senadora Damares Alves e o Kim Kataguiri, deputado federal, receberam essas respostas. A Justiça Eleitoral negou a ação que eles tinham apresentado na Justiça. Essas são ações diferentes da ação apresentada eleitoralmente. Essa ação apresentada por Damares e por Kim Kataguiri na Justiça Federal, ela falava sobre uma possibilidade de administração equivocada, de improbidade administrativa, no sentido justamente de o governo federal estar repassando dinheiro, recurso público por meio da Embratur. Vamos lembrar que a Embratur passou para a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro cerca de 12 milhões de reais, então aproximadamente 1 milhão de reais foi para Acadêmicos de Niterói, que está justamente fazendo esse desfile a favor do presidente Lula. Então o que Damares Alves tinha argumentado nesse pedido é o que ela chamou de lesividade à moralidade administrativa e aos recursos públicos. Esse foi o argumento utilizado por ela nessa ação.
e o juiz federal achou que não cabia isso, que não cabia nem sequer a apresentação de uma ação por parte dos parlamentares relacionada a isso, ao que ela chamou de lesão à moralidade administrativa. Pois bem, além dessas duas ações que já foram negadas pela Justiça Federal, a gente tem no âmbito eleitoral as ações que ainda estão correndo. O Partido Novo entrou no Tribunal Superior Eleitoral contra também as transferências feitas pela Embratur ao desfile, que vai, portanto, ser favorável ao presidente Lula e pode configurar uma campanha eleitoral antecipada, assim como Damares Alves também entrou no Ministério Público Eleitoral contra o desfile da Acadêmicos de Niterói, também por desconfiança de campanha eleitoral antecipada. Essas duas ações no âmbito eleitoral ainda não tiveram resposta, mas, por enquanto, a gente tem todos os sinais de que, de fato, esse desfile vai acontecer. Inclusive, Raquel, como a gente conversou outro dia aqui também no SBT News com um especialista em direito eleitoral, a princípio, apenas falar do presidente Lula não seria uma campanha eleitoral antecipada. Mas, se houver pedidos de voto ou menções às urnas, aí sim pode ser configurada a propaganda eleitoral antecipada, Raquel. Vitória, você trouxe tanta apuração boa desse caso. Vou te fazer uma pergunta, se você não tiver resposta, sem nenhum problema. Mas como que o Lula se tornou tema dessa escola? Pois é, o que a gente sabe, o que eu sei, que eu acompanho um pouco o samba do Rio de Janeiro, para falar muito a verdade, mas o presidente da Acadêmicos de Niterói, ele é muito próximo ao presidente Lula, esteve no Palácio da Alvorada já diversas vezes, e existe, portanto, essa ligação entre a cúpula ali da Acadêmicos de Niterói e o presidente Lula, também por meio, inclusive, da Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial. A Aniele Franco, que, vamos lembrar, é do Rio de Janeiro, é irmã da vereadora morta Marielle Franco. Então, existe essa ligação, principalmente por meio de Aniele Franco, que passou ali a intermediar as relações, e Lula também passou a ter uma relação com a cúpula aí da Acadêmicos de Niterói, Raquel. Nossa,